Boa noite, amigos. Chegamos com o nosso áudio. Hoje, já na segunda quinzena deste mês de janeiro de 2022, durante a pandemia, e estava ajeitando o celular, viu? E 621 mil mortos no Brasil. É uma margem muito alta. Eu não sei o que contribuiu para tudo isso, sabendo que é o negacionismo, a irresponsabilidade que muitas autoridades, a partir do presidente Jair Bolsonaro, teve duvidando das dimensões desta pandemia. Eu não sei se foi pelo fator histórico, porque a pandemia de 1918 a 1920, que graçou no mundo e matou milhões de pessoas, tantos foram os mortos naquela época, há mais de um século, que não se sabe a estatística perfeita desses números, justamente porque as condições para fazer estatística naquela época eram muito difíceis. Então nós temos hoje o quê? Naquela época foi 35 mil mortos, uma população diminuta. Aqui em Belém do Pará, onde nós estamos no momento, população 250 mil habitantes, quando chegava o navio, infectava, vindo de outras cidades do Nordeste ou do Sul, infectava logo a metade da população. O vírus não dispensa, ele é invisível, só microscópios eletrônicos pode aquilatar a sua presença, porque ele mede 1/10.000 do milímetro. É algo que diz respeito à ciência. E na ciência no Brasil é algo desprezado, né? Ciências sociais, as ciências exatas. Nós vemos aí também a cultura. A cultura no Brasil está abandonada. Nós temos ideólogos na cultura. Aquele cidadão da Fundação Palmares é um exemplo típico. Porque este governo atual do Brasil, que é um governo doente, ele faz o seguinte: porque o chefe do poder executivo é um doente mental, e isso ele já comprovou que há até 2 pedidos de interdição dele. São atitudes dele que dão a crer que ele é um doente mental. O indivíduo que adora se voltar contra as mulheres. Quantas vezes? Desde o episódio da deputada Maria do Rosário, que ele disse que não a estupava porque era feia. Isso em pleno Congresso Nacional. E um homem desse continuou sendo deputado federal. Vindo já do perdão do Superior Tribunal Militar, da operação lá que ele se meteu com terrorismo lá no Rio de Janeiro, quando era capitão do Exército, porque ele é um capitão reformado. O Superior Tribunal Militar o deixou na reforma sob a alegação de que ele não serviria mais para nada. Isso foi palavras dos ministros que está no processo. Quem quiser ver, eu mando online. Só é entrar conosco aí no comentário, inscrevendo-se no nosso canal, porque o canal aqui é 5080 Tony Ferreira, é para gente de calibre, gente que tem mais de 50 anos, 5080. E oriente também seus filhos e netos para assistirem às nossas palestras, que são gratuitas, aqui não paga nada. E nós não trazemos a teoriazinha enlatada, não, que isso não serve, não enche bucho, não enche a mente. Essa teoria enlatada é exatamente você ter a receita dos melhores pratos e não ter com o que se alimentar. É o que faz a mente de muitos teóricos. E o político trabalha por modelito. O político brasileiro em geral ele trabalha por modelito. Eu vou entrar neste tema, mas inicialmente o Djokovic, Austrália, torneio do Grand Slam, foi deportado. Aplausos para a Austrália. Dura lex, sed lex. Dura a lei, mas lei. Lei é para ser cumprida. Inclusive no Brasil, todas as repúblicas, as nações desenvolvidas, adotam um velho brocardo latino que diz que os contratos devem ser cumpridos. Chamam eles, os latinos, pacta sunt servanda. Então, o que é o nosso contrato? Eu tenho um contrato com a República Federativa do Brasil. O meu contrato é a República Federativa do Brasil, me dá todos os meus direitos previstos nas leis e eu cumpri todas as determinações legais
dentro dos meus deveres como cidadão. É este o grande contrato que temos. E quem fere esses contratos lá na Austrália vai preso. Foi presa hoje uma senhora, 45 anos, uma mulher forte e tal, porque iria entrar num restaurante sem passaporte de vacina e máscara. Foi barrada e não foi algemada, evidentemente, não houve violência, houve até uma troca de diálogo entre ela e os policiais, muitas das quais mulheres, e empurraram, a acomodaram no carro de polícia para levar para o distrito policial para fazer o procedimento legal. Esse procedimento de passaporte e vacina é insuperável, é essencial. Imagine uma aeronave dessas, fase nacional, que é mais econômica, o Boeing, como é que é? É o 777, não, o 777 é internacional. Os atuais aviões, o Airbus 320, 180 passageiros, aquele pessoal voa acomodado lado a lado, menos de meio metro um do outro, em 3 cadeiras. Aquele conglomerado de pessoas que fica um ambiente tenso. E se não se pedir teste e vacinação desse pessoal? O governo brasileiro era para já ter determinado a exigência de teste de Covid e vacinação e um prévio teste nas 48 horas antes de viajar. Porque não tem condição, né? O vírus é invisível. Então o Djokovic, o tenista, foi extraditado lá da Itália. Aplausos para a corte em revisão. O juiz primário, o juiz que recebeu inicialmente o senhor Djokovic para resolver a questão dele, de imediato observou as leis que aquele processo deveria ir para uma corte superior. E ontem, dia de sábado, porque lá funciona melhor a justiça do que no Brasil, houve essa decisão que hoje ele foi embora, foi lá para a Sérvia, a sua terra, e disse uma série de asneiras. Ele já causou, em vez de jogar tênis, ele jogou vírus num certame que ele mesmo prometeu. Ele é sérvio, uma antiga república da Iugoslávia, ficou Iugoslávia e Montenegro, e hoje é este país chamado Sérvia, que tem um governo lá que não é tão ditador não, mas pelas palavras de inconformismo, não dá a entender que o governo não seja apologista de certo negacionismo. E isso é irresponsabilidade, não pode. Nós não estaríamos, repito, com 621 mil, mais de 621 mil vítimas fatais do coronavírus, não for a irresponsabilidade do governo federal brasileiro, na pessoa do seu presidente Jair Messias Bolsonaro. Muita gente não gosta de ouvir isso. O presidente agora se embandeou para a vacina, disse que a Ômicron é bem-vinda e tal. O Queiroga já mudou o assunto dele, porque as eleições estão aí. Eles vão vocês fazer esquecer, vão querer que vocês esqueçam aqueles absurdos, aquelas volúpias lançadas pelo presidente da República contra as pessoas que estavam doentes e morrendo, principalmente em Manaus, com o kit cloroquina. Aí eu falo da CPI. A CPI, esqueça os membros da CPI. Todo mundo tem pecado aqui embaixo do sol. Uns mais, outros menos. Esqueça Renan Calheiros. Esqueça também o Aziz lá do Amazonas. E vejam o que os depoentes disseram. Vejam o cabo da Polícia Militar de Alfenas, Minas Gerais, que foi recebido com tapete vermelho no Ministério da Saúde para vender 200 milhões de doses de vacinas, da Covaxin, vacinas que não existiam. Quer dizer, era um golpe violento. Como é que se percebe de receber uma pessoa? Cadê a estrutura do Ministério da Saúde, do ministro general Pazuello? São essas coisas que não se pode admitir no Brasil. E a campanha política já está no ar há muito tempo. Há pouco eu assisti a uma entrevista do senhor Ciro Gomes para uma mídia internacional a partir de Nova York, mas divulgada em português para o Brasil. Aquele pessoal que fazem o Manhattan Connection. Lucas Mendes, jornalista, já garotão de seus 75 anos. Caio Blinder, homens de experiência internacional em eleições e tudo. E Ciro Gomes... Não estou fazendo campanha política, sou observador.
Ciro Gomes é o único candidato que já tem seu plano de governo. Este plano de governo, ele externou, estou procurando aqui para os senhores, ele externou neste livro aqui. Não sei se dá para ver direito. Acho que não dá para ver, não dá para ver não. Dá. Projeto, é um livro que tem. Ciro Gomes, projeto, tá aí. Ciro Gomes, Projeto Nacional. Esse livro está à venda e eu obtive online gratuitamente. Não foi dado pelo Ciro Gomes não, porque eu não tenho candidato ainda. O meu candidato vai depender dos debates. Que o senhor ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro policialesco, isso não é crime, hein? Vão os otários dizer que eu estou esculhambando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal, o cargo merece respeito. E o senhor Marco Aurélio, ex-ministro, fez besteiras lá, entre as quais a soltura do André do Rap, bandido periculoso, o rei do tráfico da América Latina, saiu pela frente, parecia um médico de alto nível, estava mais bonito, bem vestido do que os médicos do Hospital Albert Einstein, saiu pela frente do presídio de Tremembé, por um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio, habeas corpus contra a lei, a Constituição e, sobretudo, contra a disciplina jurisprudencial, que são as votações majoritárias, aliás, contra a súmula do Supremo Tribunal Federal. A súmula obriga os ministros a julgar naquela forma, senão não existiria súmula. São muitos julgados que convergem para o mesmo veredito e eles editam logo a súmula. Não, isso aqui é assim. Por quê? O que ele diz lá, súmula 691? Que quando um pedido de habeas corpus chega ao Supremo, mas há um recurso num tribunal superior, recurso de uma liminar, não se conhecerá deste habeas corpus, ou seja, o tribunal nem examinará. E o senhor Marco Aurélio passa por cima de tudo isso e solta o André do Rap. Isso aí é corrupção. É a corrupção que Collor fez lá na Lava Jato. A Lava Jato seria algo sensacional para o Brasil. Mas o maior corrupto foi o juiz, Sérgio Moro. Esqueci o nome dele, Sérgio Fernando Moro. Estou chamando o rapaz até de marreco. O rapaz está fazendo fundo de audiologia, está fazendo postura para discurso. Eu daria um curso de discurso para Sérgio Moro. Cobraria 100 mil no curso. Mas é porque falar não é para mim, falar é vocação. Eu tinha um colega do 2º ano primário que era um exímio apresentador de um rádio de alto nível. Claro, tinha um vocabulário curto, mas era um vocabulário melhor do que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eleito por todos nós, que ao se dirigir-se no Natal para a nação brasileira, falou 32 segundos, lendo, 32 segundos lendo. E a sua esposa falou 90 segundos, lendo também, mas com desempenho sensacional. Atenção, emissoras de televisão. Como a dona Michele deve passar dificuldades após a presidência da República do marido, pelas consequências do que ele fez, vocês podem contratarem Michele Bolsonaro, ela é uma boa apresentadora, ela tem performance para apresentar. Deu um show, a senhora. Parabéns, dona Michele. Não vou chamá-la de Micheque, embora isso seja público e notório. Tem música no ar sobre Micheque, o cheque do Queiroz que a senhora recebeu de 89 mil, coisa mal explicada. Coisas mal explicadas também os gastos dos cartões corporativos. Será que na Austrália tem cartões corporativos? Diz que o presidente este ano já gastou mais de 2 milhões. Este ano só. Esse negócio não está alto não, gente. 2 milhões é mixaria, porque já vai muito alto o negócio. Então são segredos. Não existe segredo. E é lamentável que o presidente atente contra as instituições da República. Quando ele diz, se referindo ao presidente da Avisa, o homem sério, o contra-almirante Antônio Barra Torres, e diz, o que será que há por detrás disso? O que está por detrás, senhor Bolsonaro, está no orçamento secreto, que ninguém sabe de onde vai, é no nosso bolso, mas para onde vai ninguém sabe por quem são os intermediários.
os cartões corporativos, que são da Presidência da República. O senhor tem seu salário, aliás, muitos salários, tem todas as despesas de gabinete ali pagas pelo Estado brasileiro, mas não pode haver segredo se o senhor usa um cartão corporativo. Mandou para o pessoal da Bahia, foi para comprar feijão lá de Irecê. Então, meus amigos, esse Brasil, meus amigos, esse Brasil precisa cumprir as suas próprias leis. Eu lhes garanto que a lei da Austrália não é melhor do que a lei brasileira. O problema é que a lei brasileira não se cumpre. Quem mandou os governadores disciplinar o direito de ir e vir entre municípios do seu estado, ou entre até estados, foi o presidente Jair Bolsonaro pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com base nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, que determina que há poderes dos governadores de legislar sobre meio ambiente, saúde e assuntos de interesses locais. E nós estamos legislando sobre saúde e assuntos de interesses locais em tempo de pandemia. Então, o presidente acha que a lei é algo abstrato. A lei está atrás daquela biblioteca, que ele deveria nem sentar ali, que ele é um homem de reduzido raciocínio e reduzidíssima educação e cultura. E ele sabe disso. Os senhores olhem a postura dele, é um homem de ideia fixa. E eu não tenho nada contra ele, eu estou falando o mínimo. Eu conversei com ele 13 minutos no aeroporto de Brasília. Repito, no dia 20, no dia eu não me lembro, foi em 2017, numa quinta-feira, 10h30 da manhã, ele já ia de Brasília para o Rio de Janeiro. Não ia esquiar, não, ia surfar lá na aprazível Barra da Tijuca, onde a temperatura da água do mar é muito fria, gente. Mas, meus amigos, este é o Brasil. Nada eu tenho contra o presidente da República, contra o Queiroz. Queiroz é o apelido do Queiroz, todo mundo tem apelido aí. Mas o Brasil está em marrecos, cacarecos, quando todas as instituições deveriam funcionar. O presidente tem a sua ideologia, a ideologia das armas. Tem um senhor aqui que é deputado federal que ele diz: bandido bom é bandido morto. Mas isso é de uma leviandade, de uma baixaria, que nem naqueles estabelecimentos da luz vermelha se utiliza esse linguajar. E ouvir isso de um deputado federal é muito triste. É muito triste. Isso é incentivar a ignorância, em vez de divulgar conhecimento e cultura. 5080. Tony Ferreira é o nosso canal. Você deve aí tocar, inscrever-se, mandar uma perguntinha aqui pra gente. Que eu não sou computador, mas eu tenho os fatos presentes e sei examinar os fatos, à luz da ciência, à luz do direito, à luz da economia. Muitas críticas se faz ao atual presidente dos Estados Unidos, inflação 7%, inédita nos Estados Unidos. Eu não critico o presidente Jair Bolsonaro pelo atual desemprego e pela inflação, não. Ele pegou o país, a dona Dilma não tinha condição de ser atendente da presidente da República. Me desculpe os petistas. A dona Dilma, ela era boa naqueles negócios de trabalhar a favor da causa. Que ela tinha até o marido dela, ele era um assaltante de carretas para financiar a causa. E tudo isso foram perdoados. Foram perdoados, sabe por quê? Por causa dos militares, que mataram e torturaram de graça, de 64 a 85. Por que os militares não vestem farda e não saem da rua? Não saem para as reuniões finas. O Pazuello é tão idiota que ele ameaçou ir de farda para a CPI. Primeiro, o presidente da CPI, eu disse: olha, o senhor aqui se comporte como soldado, que o senhor é. Presidente sou eu, honre a memória de Caxias. Quer dizer, Forças Armadas para ameaçar o povo? Que papo é esse? Forças Armadas são instituições independentes, a serviço da República, normalmente dos 3 poderes da República. Não está a serviço de um fulano de tal que foi expulso do Exército Brasileiro e reintegrado por um tribunal numa decisão excepcionalíssima.
de cunho humorística, que encontrou o empate entre perícias e desse empate disse indúbio pro réu, na dúvida para o réu. E esse tribunal ainda existe. Um erro do Constituinte de 88. Nós estamos diariamente, a partir do meio-dia, na Rádio AM Cidade 860 Fortaleza, Ceará, com um comentário. Se os senhores quiserem nos ouvir, nos der essa honra, é só procurar online, Cidade AM 860 Fortaleza, Ceará, e ele abre imediatamente para ti essa minha voz terrível de bonita, ou terrível de razoável. Então, meus amigos, o Brasil é isso. Ah, você é Lula, você é Bolsonaro? Não, eu quero o debate. Lula não serve mais para nada. Bolsonaro, pior ainda. Sérgio Moro é o mais corrupto dele. Um homem que foi declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal. Um homem que violou o devido processo legal, agora se apresenta a você, fazendo você de trouxa, de otário, querendo ser candidato a presidente da República, para cooptar e vai encontrar juízes que queiram fazer parte de uma ditadura judiciária. Os militares já estão abrindo desse papo de ditadura militar que isso aí não deu lucro para nação nenhuma do mundo. Isso atrasou muitos países. A Argentina foi uma que ainda vive essa desgraça, essa ressaca das ditaduras ferrenhas, de Vilela e outras coisas que tiveram por lá. Muitos argentinos vieram para o Brasil depois daquela ditadura terrível. O Chile, com Pinochet, que o Bolsonaro é fã. Aqui tinha um carniceiro chamado Brilhante Ustra, que ficou tenente-coronel, não sei, não chegou a general não. Tão ruim era. Mas é isso aí. Esse é o Brasil 5080. Fala comigo. Manda teu comentário que a gente comenta. Aqui não tem partido político. Aqui nós não temos ideologia. Aqui o que eu tenho é análise de todos e quaisquer fatos, políticos, jurídicos e sociais. Uma boa noite a todos e uma feliz semana.